sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Estamos de volta com a nossa rubrica Com Fé, desta vez com mais um argumento contra a existência de Deus e como lhe responder. O que dizer quando alguém diz que, por ter criado o universo, e o universo ser tão complexo, Deus teria que ser muito mais complexo que o universo e por isso teria que ter demorado também ele milhões de anos até se formar, de acordo com a teoria da evolução? Ora, é precisamente esta questão que vamos responder no episódio de hoje. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não hesitem em pôr gosto, comentar, partilhar este episódio. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Sem mais demoras, passemos ao episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Hoje estamos de volta com a nossa rúbrica Com Fé, desta vez a responder a mais uma objeção contra a existência de Deus. Eu sou Gonçalo Andrade e aqui comigo hoje tenho o Bernardo Mota. Olá, Bernardo. Olá Gonçalo, olá a todos. Olá. Então, Bernardo, esta objeção é uma objeção que nós ouvimos com alguma frequência por parte de alguns apologetas do ateísmo, não é? Chamemos-lhe assim. Mas é uma objeção que aparece de vez em quando estamos a falar de argumentos para a existência de Deus, não é? Porque às vezes, uma coisa que é bastante comum nos argumentos para a existência de Deus é nós chegarmos à conclusão de que o universo, ou pelo menos a realidade material, foi criada por Deus, não é? Esta normalmente é a conclusão do argumento e há pessoas que pegam nisto e dizem, bom, uma coisa para causar outra tem que ser muito mais complexa do que o efeito, não é? Portanto, eu tenho que ser muito mais complexo do que um martelo para fazer um martelo e, portanto... Como o cosmos é muito complexo, não é? Como o cosmos é muito complexo, significa que Deus, se existir, tem que ser ainda mais complexo do que o cosmos, não é? Pelo menos é assim que o argumento vai. E portanto, pronto, Deus não poderia existir porque, sendo Deus muito mais complexo do que o cosmos, para ele se formar, teria que ter passado por uma evolução muito grande e, portanto, o próprio universo já teria que existir de alguma forma, não é? E parece que aqui também há aqui um apelo aos problemas da regressão, não é? Na ideia de que se o universo precisasse de um criador complexo, depois esse criador, sendo mais complexo do universo, depois precisaria de um criador do criador ainda mais complexo. Parece-me também muitas vezes usa-se esse argumento para tentar levar-nos na direção de uma regressão que é absurda e um bocado fazer-nos desistir deste conceito de criador e criação, porque dizem-nos que essa cadeia de complexidade nunca terminaria. E no fundo isto parece-me ir um bocado na linha daquela objeção que já respondemos aqui há uns dias, há umas semanas, sobre quem é que criou Deus, não é? Portanto, é muito parecido, é uma variante, eu acho que é uma variante. É parecido, mas exato. É uma variante dessa objeção, exatamente. No fundo, são argumentos que tentam levar a pessoa que os ouve na direção de desistir da noção de Deus por levar a uma regressão infinita. Exato. Mas há aqui qualquer coisa de apelativo neste argumento, não é? De facto, para criarmos algo, nós não temos que ser muito mais complexo do que essa coisa. À escala humana, não é? Isso, eu acho que isso faz imenso sentido à escala humana. Tudo o que o ser humano cria, não é? Parte de uma complexidade do próprio ser humano e, portanto, o argumento parece um argumento intuitivo, mas a palavra complexa tem um significado muito concreto. Quando estamos a falar de coisas que o ser humano cria, estamos a falar de coisas materiais e mesmo da natureza em geral, estamos a falar de coisas materiais, de coisas que têm componentes, não é? Que têm peças, que têm constituintes, não é? Que têm elementos constituintes que estão organizados de uma forma complexa. Passa o pleonasmo, não é? Daí o apelo deste conceito quando pensamos em coisas materiais, não é? Que são coisas que no fundo devem a sua existência a um delicado equilíbrio de várias partes constituintes, não é? É esse o conceito complexo que está aqui a ser usado. Só que isso é à escala humana, não é à escala da... E Deus não teria também que ter estas partes? Como é que nós respondemos a esta questão? Não é? Os cristãos nunca conceberam Deus como uma entidade material, em primeiro lugar, não é? Muito menos com peças, não é? Ou com partes. Portanto, se os cristãos nunca conceberam Deus como uma entidade material,
qual é a lógica de falar em quais são as peças constituintes de Deus, não é? Quais são os elementos que constituem Deus? Não há elementos. Deus não é material, Deus não tem elementos, não tem partes constituintes, não tem peças. Por isso, como se costuma dizer em filosofia cristã, Deus é simples, é um ente simples. E portanto, é o oposto. Ou seja, este argumento falha porque presume que o Deus que os cristãos defendem é um Deus com peças ou com elementos que o constituem. E não, Deus é simples. No fundo, imagina Deus como uma entidade semelhante às outras, mas mais poderosa, não é? Enquanto exatamente, sim. Pelo menos quando olhamos para teólogos e filósofos como São Tomás, não é? Vemos que ele tem uma visão de Deus radicalmente diferente. É completamente diferente, não é? A visão do ateu contemporâneo, tipicamente, eu também não estou a falar do ateu com formação em filosofia, não é? E que estudou o teísmo, também usar, não é? Mas a opinião mais popular que a pessoa sem fé cristã costuma ter de Deus é uma espécie de um super-herói quase galáctico, não é? Uma entidade toda poderosa, não é? Como se fosse quase um indistinguível de um extraterrestre super poderoso e super inteligente. Mas o conceito cristão de Deus nunca foi isso, não é? Nunca foi um ente material ou um ser... um super ser biológico, não é? Com uma biologia muito poderosa, não é? Muito sofisticada. Não, nunca foi essa a noção que os cristãos tiveram de Deus, mas sim a noção de um ser imaterial, um intelecto omnipotente, e como intelecto imaterial e sem peças, sem componentes, sem elementos constituintes. No fundo, em vez de estarmos aqui a falar de uma mistura de velhinho de barbas com o super-homem, não é? Exatamente. Estamos a falar de uma mente infinita. De uma mente, e não só, não é um ser, entre aspas, em competição com os outros, não é? Como é, na visão cristã, acho que não vale a pena entrarmos em detalhes a explicar isso agora, mas na visão cristã, Deus é a própria existência, não é? E, portanto, tudo o que existe e que vemos à nossa volta existe porque Deus é o que tem a existência para começar, e Ele é a própria existência, dá a propriedade da existência às essências das coisas que nós vemos à nossa volta. Essa distinção medieval é muito importante, o que tu acabaste de dizer, Gonçalo, porque realmente Deus não é apenas mais uma coisa que existe. Deus é o fundamento do próprio ato de existir. Ele é a existência. É o que fundamenta a existência de tudo o resto, filosoficamente, não é? Exatamente. E nós podemos até, inclusive, encontrar uma ideia ainda em germen, não é? Deste conceito de Deus ser aquele ente cuja essência é a existência. Quando lemos no livro do Êxodo, Moisés a encontrar a sarça ardente, que no fundo é uma manifestação de Deus, e quando Moisés pergunta a Deus quem é Deus, o que nome tem Deus, né? A resposta que houve da sarça ardente é: eu sou aquele que sou. No fundo, este conceito que tem raízes judaicas, não é? Que depois a teologia cristã vai amadurecer durante toda a sua história, é esta ideia de que Deus não é apenas um outro ente, não é? No meio de um panteão de divindades, não. Ele é aquele que é. Ele é a existência irrestrita. Ele é aquele cuja essência é existir. E por isso não é apenas mais uma coisa que existe, não é? É quem dá existência a todas as coisas. Exato. E pronto, se calhar depois teremos outros episódios em que iremos mais a fundo nesta questão mais filosófica e poderemos discutir isto de forma mais prolongada. Mas eu estou aqui só para resumir. Portanto, no fundo, o que estás a dizer é que esta objeção de que Deus teria que ser muito mais complexo que o universo para o criar, aquilo que um cristão responde é que na nossa visão de Deus é simples e, portanto, não... Sim, é isso mesmo. Deus é a própria existência, portanto, não tem partes. Não é complexo. E se nós repararmos, o conceito de existência é muito simples. É um conceito bastante simples. E se, além disso, virmos que Deus, como existência irrestrita, não tem partes, nem peças, nem elementos, nem componentes, não é? Percebemos como é que Deus é esse ente simples. Agora, ao dizermos isto, Gonçalo, também convém explicar que nós estamos a dizer que, obviamente, na vida mental de Deus, não é? No intelecto divino, que essa vida mental seja simples. Não, Deus, a vida mental de Deus é muito rica e complexa, não é? Mas isso não implica qualquer tipo de componente ou de peça ou de elemento. E nós já falámos aqui sobre esta questão num episódio anterior, e vale a pena voltar a frisar, que o que nós estamos aqui a dizer implica, em filosofia da mente, defender
que as operações de uma mente são imateriais e nós devemos ter tempo e vagar, não é, para comentar essa questão da imaterialidade da mente noutro episódio mais à frente. Peço a paciência de quem nos ouve. Nós devemos chegar lá, nós não nos esquecemos disso. Devemos lá chegar, não é? Mas para um teísta cristão é um facto filosoficamente assente, nem sequer é uma questão de religião, é um facto filosoficamente assente que as faculdades da mente operam acima da matéria, não são processos materiais nem corpóreos, e por isso é que nós estamos tão confortáveis desde há séculos com esta noção de um intelecto divino que não é material. Por isso as operações do intelecto humano, tal como as operações do intelecto divino, não são feitas à base de matéria nem de energia, são processos imateriais. Mas isso ficará, a defesa filosófica disso, não é, Gonçalo? Ficará para mais tarde, para episódios mais longos, não é, em que possamos trabalhar esse tema com o cuidado que ele merece. E pronto, se calhar hoje ficamos por aqui. Obrigado por nos terem acompanhado neste mini episódio, nesta rúbrica Com Fé. Esperemos que tenham gostado e até uma próxima. Obrigado, Bernardo. Até logo. Até a próxima. Até a próxima. Foi mais um mini episódio da rúbrica Com Fé. Esperemos que tenham gostado. Voltamos a responder a mais uma objeção contra a existência de Deus, como fazemos habitualmente nesta rúbrica. E não se esqueçam, se gostaram deste episódio e se têm outras questões semelhantes, podem enviá-las para o nosso e-mail ou colocá-las através das caixas de comentários do YouTube. Nós teremos todo o gosto em responder, assim que nos for possível, em episódios semelhantes a este. Lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de pôr gosto, comentar e partilhar este episódio. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar o Café Ciência e Fé. Por agora é tudo, voltamos em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.